tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas refletindo nessa roda da vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio, Fá? Acho que é, né? Nosso quarto episódio do podcast. Episódio Quinto! daqui. Caraca, estamos já crescendo, já é o quinto episódio, massa! Bem-vindos ao nosso quinto episódio. A gente veio trazer mais uma reflexão para vocês, para a gente poder crescer juntos aí nesses ciclos da vida. Essas reflexões que a gente traz com vocês, ela primeiro é muito importante para a gente. E eu gostaria de trazer isso porque quanto mais nós olhamos e refletimos aqui, nós aprendemos para o nosso crescimento. E quando a gente coloca lá para compartilhar com vocês, cada um tira o que tem de melhor e o que é útil para si. Então, peguem o que servir para vocês e o que não servir também tá tudo bem. Deixa passar. E é muito legal porque é o que toca a gente. O que a gente está precisando é sempre o que toca, é sempre aquilo que chama atenção, assim, que vem uma luzinha, assim, você fala, nossa, ouvi um monte de coisa, mas prestei atenção nisso. Então aí pega isso para você e cuida aí. A gente veio hoje falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, sobre a raiva, sobre a culpa, enfim, sobre os sentimentos e como é que a gente percebe qual é a nossa função aí em cima desse processo. Quantas vezes, né, Rê, a gente não dá atenção para os nossos sentimentos. A gente deixa os nossos sentimentos de lado e age sem pensar. Simplesmente reage a uma determinada situação que traz raiva, culpa, medo, tristeza, ou até um êxtase de alegria, e você tem uma reação por aquele sentimento e não se sente depois confortável, talvez, com essa reação, a famosa ressaca moral. O que que eu fiz? Por que que eu fiz aquilo? Ai, eu não Falei. acredito. Quantas E vezes essas a gente não vive isso? O quê? Não ouvi. Quantas vezes a gente não vive isso, né? De falar, nossa, por que eu não fiquei quieta? Eu fui lá falar, agora tenho que me virar com isso aí, né? Porque também é aquilo, né? Palavra lançada não tem como voltar atrás. O que a gente pode é. E assim, e é normal. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que somos humanos, então que a gente precisa tirar essa culpa de, nossa, por que que eu falei isso que eu fiz? Fiz o que estava ali agora naquele momento, foi o que deu para fazer com o que eu estava percebendo sobre aquela situação. E eu acho que os sentimentos, eles não são nada mais do que uma percepção sobre um momento, e ela é muito individual. O que para mim pode ser uma percepção de desaforo, que me traz raiva, que me traz. Para você pode ser só uma indiferença, para você pode ser, ai, nossa, mas. E muitas vezes a gente vê isso, né? Conversando com um amigo e tal, você fala assim, nossa, meu, eu vi aquilo, me deu uma raiva, a pessoa fala, nossa, mas não, nem foi tão grande assim. Aí você fala, como não? Né? Ainda aí você fica mais indignado aí. Porque são as nossas vivências, né? O que a gente perceber, o que a gente percebe, como a gente percebe, que aí desperta os nossos sentimentos. E a gente traz muito isso na nossa prática profissional diária, né? Que é a nossa percepção perante os acontecimentos na nossa vida. E essas percepções que trazem tudo. Os sintomas, Influencia. tudo, né? Rei, você trouxe uma reflexão, né? Palavra lançada não se retira. Só que nada impede de você ir lá e falar outra coisa. Olha, eu percebi que aquilo que eu te falei foi um impulso, não é verdadeiro. Eu quero te mostrar que isso foi apenas porque eu estava com tal sentimento. Nós não aprendemos a lidar com os sentimentos. Verdade. E eu não me senti bem depois, quando eu percebi que eu falei, eu não me senti bem. Eu acho que talvez eu possa ter te magoado, talvez eu possa ter te machucado. Você sabe, Fá, que esses dias eu estava atendendo um paciente e é um senhor oriental, né? Ele é japonês, ele é descendente de japonês, os pais dele são japoneses. E ele veio Aham. me falar que ele estava olhando uma foto dele de quando ele era jovem e ele olhou para ele, eu olhei para aquela foto e disse, por que
esse homem aqui era muito duro. E ele começou a se cobrar por ter sido muito duro com os filhos, na vida, com as pessoas, enfim, né? E eu disse para ele, eu falei, aí ele falou, e sabe uma coisa, a gente só pode viver as coisas uma vez. E por que que a gente só pode viver uma vez? E eu falei para ele, eu falei, realmente a gente vive uma vez só. Só que a gente pode voltar lá e tentar reparar essa situação. Então você pode chegar para os seus filhos e falar, olha, eu estava lá pensando na minha vida e eu acho que talvez eu tenha sido muito duro com vocês. Então, desculpa, eu amo vocês, enfim, trazer qual era o sentimento, né? E qual era essa reflexão que ele trouxe. Aí ele falou para mim, mas será que eles vão ouvir? Será que eles querem ouvir isso? Né? Porque a gente também fica nisso, né? Eu já machuquei, para que eu vou lá falar? Só que pode ser, inclusive, que a pessoa fale assim, ai, não, gente, tudo bem, imagina. Só que lá no fundo, isso vai tocar diferente, vai transformar a vida daquela pessoa completamente, né? E foi o que eu E a tentei gente conversar com ele, né? não, e incrível, Rê, porque a gente precisa entender que quando nos faz bem essa colocação, se você chegar em alguém e falar, olha, eu percebi que eu agi dessa forma porque eu estava triste, porque eu estava com raiva, ou até mesmo nós temos dificuldade de elogiar, falar que admira alguém, que ama, a gente não consegue falar os nossos sentimentos. É muito louco. E a gente também tem dificuldade de receber o elogio, né? Muito, porque a gente se desvaloriza o tempo todo. Então, Muito quando alguém louco. fala, nossa, você já percebeu? Não sei se acontece com você, mas eu era assim, não sou mais. Nossa, que blusa bonita. Ah, imagina, foi baratinha ali. Eu tenho me Gente, policiado muito para fazer isso, para não fazer mais isso também. Assim, a pessoa fala, nossa, como você tá bonita. Você fala, imagina, você também é lindo. Não, obrigada, pronto. E obrigada, não é obrigada assim, obrigada aceitando. Tipo, valeu, né? É, é, eu também tenho me policiado muito nesse processo, inclusive para que eu entenda o meu valor, né? E também dê nós não nos para esse valorizamos. movimento da pessoa, porque também a gente dá valor para quando a pessoa, porque também quando a gente faz um elogio, você percebe que a pessoa não assim, recebe de qualquer jeito, você fala, eu vou ficar elogiando para quê? E não é uma coisa Ah, consciente, né? Você só simplesmente fala, nem foi tão importante assim, então não preciso ficar falando, né? isso, e você acaba que apaga os seus sentimentos e não sente eles de uma forma real e verdadeira. Porque você perde a vontade ou de falar para o outro, tanto de se redimir a algo que você reagiu sim, por um impulso para o lado ruim, ou por um impulso de falar algo bom. Quantas vezes a gente não pensa, por que que eu não falei, não elogiei, não trouxe algo positivo para essa pessoa? E às vezes uma palavra Muda tudo. muda tudo, muda o dia da pessoa, você olhar para a pessoa, nossa, tá bonita hoje. Renata, como está bonita hoje. Você muda o dia, a pessoa não sabe o que você estava Exato. passando, o que estava acontecendo com você, e quando você recebe isso, você fala, nossa, que bom que essa pessoa me falou isso. E se você não percebe, vai te atingir num lugar inconsciente, que te ajuda em Sempre alguma vai, forma. né? E é isso, sempre vai. Mesmo que a pessoa chegue para você e fale, imagina, você fala assim, né? Fiz uma coisa, respondi uma coisa de uma forma muito grosseira, enfim, né? E você vai lá e pede desculpa, fala, ó, eu percebi que eu não fui legal, e, sei lá, eu reagi naquela hora, me pegou em algum lugar que eu não, né? E aí depois, e a pessoa vai falar, não, imagina, que isso, eu nem percebi. E talvez conscientemente a pessoa realmente não tenha percebido. Mas lá no inconsciente dela, isso fica marcado. Então, quando você traz a notícia, né, nova, tentando reparar esse processo, você também traz uma notícia nova para aquele inconsciente, né? Uhum. E você sabe que eu muitas vezes tinha dificuldade de receber elogios, ainda tenho, mas eu tenho me policiado em começar a aceitar, porque quando eu era pequena, eu muito ouvia que a minha qualidade era ser bonita. E eu falava, caraca, não, mas eu não sou só bonita, eu tenho outras coisas, né? Mas eu não conseguia, e lógico que eu era uma criança, isso não era consciente, né?
Mas eu falava assim, nossa, mas as pessoas me dizerem, então as pessoas me dizerem o tempo todo que eu era bonita, isso para mim começou a não ser legal. Porque eu falava É, assim, eu falava, caraca, meu, tá, e aí? Tipo, eu sou só isso, né? Eu é, sou só bonita, e o que mais que eu sou? é, Você não conseguia enxergar suas outras qualidades por ouvir tanto uma coisa. E não é ruim você ouvir que você é bonita. não, As pessoas te falavam porque, de fato, olha que bonita que você é. Só que chegou uma hora que aquilo você não entendia como um elogio e começou a te bloquear para receber os outros. Quando você é. tinha um elogio de nossa, parabéns, você tirou uma nota boa nessa De eu prova. mesma me valorizar de outras coisas, né? Então, assim, as Aham. pessoas chegavam para mim, e muitas vezes eu ouvia assim, ai, você consegue isso porque, isso aí você consegue porque você é bonita. Então, vai lá porque você vai conseguir porque você é bonita. E assim, e às vezes a pessoa está fazendo isso não é por uma maldade, é até porque, assim, falando assim, ó, você tem você consegue isso, né? Você tem esse poder, só que o poder não é pela casca, né? Tem outro monte de coisas. Então, assim, como o elogio, ele também pode ser destrutivo, né? Então, como a gente precisa pensar muito no que a gente fala. E aí foi o que eu conversei com esse senhor, aquele ditado que a gente sempre fala, né, que a água que passa no rio uma vez, eu não sei exatamente como é que ele é, mas que passa uma vez, ele nunca mais vai passar no mesmo, a água que passa no rio nunca mais passa no mesmo lugar, é uma coisa assim, né? Ah, é. E eu falei para ele, eu falei, realmente, a água nunca mais vai ser, não vai ser a mesma. Mas se você muda a água que está passando aqui nesse início, lá na frente vai ser outra água que vai chegar, né? Então, Sim. assim, essa passou e não passou legal. Mas se você mudar essa outra aqui, quando ela chegar lá na frente, ela já vai chegar diferente e ela talvez possa limpar a outra água que passou antes. Então, foi quando eu conversei com ele, eu falei, traz para os seus filhos essa questão, né? Nossa, a minha estava reavaliando a minha vida e vi que talvez eu tenha sido muito duro. Ele avaliou que ele teve uma educação muito dura, entendendo que era também um processo do pai, do avô, que fazia parte da cultura, tinha todo um processo. E quando a gente entende isso, é autoconhecimento, né, Fá? Quando a gente se conhece e quando a gente entende o que a gente está passando, porque aí é o que a gente pode trazer para os outros. E quando você traz o seu autoconhecimento, você permite que o outro se conheça também. E a gente fica a vida inteira se reconhecendo, entendendo por que você age dessa forma ou por que você sente aquilo, como você percebe o outro, como você percebe as situações. Se ele teve essa, né, essa virada aí de olhar para dentro e falar: caramba, foi muito rígido, e ele tem a possibilidade de mudar isso nesta vida, por que não? Eu vou usar até outro ditado que você trouxe, das águas, a água que passa naquele rio não volta a passar no mesmo lugar. E tem também o da água parada. A água que parada, ela apodrece, É, ela não é limpa, ela junta folhas, junta cascalho. Então, se você fica parado, nada vai movimentar. Agora, não tenha medo de ser verdadeiro e levar algo bom se você percebe um, algo que você pode mudar por você e para o outro. Isso é muito bonito, independente da idade, Rê. sim. Nossa, é muito lindo perceber isso. Sim, não, nesse atendimento, eu saí, eu ainda mandei até uma mensagem para a Fabíola. Eu falei, nossa, eu sou grata hoje pelo meu dia só por ter cruzado esse senhor. E Foi. não foi? E tem algumas coisas também eu tenho percebido muito, né? E faz um pouco parte do nosso aprendizado como terapeuta, que a gente traz a questão das leis biológicas e da percepção e tudo mais. E como os sentimentos, porque eu tenho cada vez mais visto que os sentimentos são percepções que a gente tem, né? Então, todos os Uhum. tipos de sentimento. E eles vêm das nossas experiências de vida. Tudo que o outro traz para a gente recebe pelas nossas experiências e não pelo outro. Então, porque às vezes Sim, um grito para a gente pode ser um insulto e às vezes pode ser só uma animação. Depende sim. de como você está aquele dia, depende de como foi a sua vida, como que eram as pessoas, se as pessoas gritavam com você brava, se as pessoas, por exemplo, na minha casa as pessoas falam muito alto. Família Uhum. italiana, o povo fala que assim, se você passa na porta da casa, tipo, de uma tia minha quando tem uma festa, fala, nossa, que essa galera aí tá brigando. E não é. É que tudo fala com a mão, né? Que eu também não consigo falar com a mão parada. É assim que as pessoas fazem.
Então é muito de pessoa para pessoa. E eu tenho percebido muito idosos que vêm com sintomas físicos por conta desses sentimentos represados, desses sentimentos guardados, desses sentimentos, então, inclusive sintomas de memória, porque aí a cabeça quer esquecer, né? Então, se a gente, e eu sempre uso com eles a frase, o que essa cabeça está querendo esquecer, né? Porque a gente, e aí você fala, Renata, ninguém quer esquecer, realmente, ninguém quer ter problema de memória, inclusive é um sofrimento muito grande, mas não é intencional, mas a gente vai se forçando a esquecer muitas coisas que a gente vive para não sentir, né? E uma hora a nossa cabeça fala, não, é melhor eu esquecer mesmo. Então, assim, e aí esses dias eu estava refletindo, eu falei, nossa, como a nossa vida, a gente vai acumulando as coisas, acumulando, e uma hora nosso corpo vai dar o sinal, né? E aí chega, e lógico que é na idade que a gente tem as questões, que aí vem todas essas questões de saúde. Por quê? Porque aqui que essa água represada já está lá há muito tempo, né? E ela ou ela começa a transbordar, ou ela começa a apodrecer, não tem jeito. E aí esse corpo começa a responder, então ele enrijece, porque inclusive esse senhor, ele teve uma AVC e ele tem uma hemiparesia, ele tem que é uma paralisia de um dos lados, e ele tem a mão enrijecida, porque ele traz essa rigidez. Então a gente conversa muito, né? Pode soltar, larga, abre essa mão, solta esse sentimento, coloca para fora, né? Então, aí esses dias eu vendo assim, né? Ontem, na verdade, foram vários pacientes que passaram no meu dia e eu fiquei olhando e eu falei, nossa senhora, né? Como a gente fica prendendo esses sentimentos e essas coisas dentro da gente, essas experiências que às vezes são doloridas, que não são legais, e que a uma hora ela estoura no nosso corpo, e aí a gente vem cheio de sofrimento, cheio de dor, e a gente não sabe nem de onde que tá, né? O nosso corpo fala o tempo inteiro com a gente. E a gente que não percebe e não sabe o que ele está falando. Precisamos o tempo todo do olhar de fora de alguém também para tirar do ponto cego o que o meu corpo está querendo dizer com essa dor, com essa rigidez, com essa doença. O que eu vivi, que eu percebi de uma forma que me trouxe isso. Uma das coisas que eu vou até linkar com isso que eu estou trazendo é que o quanto não somos ensinados a o que a gente sente, qual é o sentimento que nós temos. Você sabe, quando a gente é criança, ninguém pergunta, olha, ninguém fala, isso que você está sentindo é tristeza. Hoje já é diferente, já vem muitas pessoas trazendo isso, né? A neurociência, uma psicologia não reativa, né? Traz isso para ensinar as crianças a identificar os seus sentimentos, mas isso ainda é muito pequeno. Precisaria ter muito mais. E você sabe, Fá, desculpa te cortar, você está falando sobre esse processo das crianças da educação emocional, né? Eu já tive uma escola e hoje eu não tenho uma escola, tive uma escola de educação infantil e a minha irmã é educadora, né? E a minha irmã, esses dias, está fazendo um projeto da educação emocional para os professores, para os profissionais. Porque como é que a gente ensina uma criança a olhar para o sentimento dela se a gente não sabe olhar para o nosso? Não dá, não dá. Eu não ensino uma coisa que eu não sei. Você não fala de algo que você não sabe, você fala o que você entende, o que você conhece. Você não vai falar, a gente não vai começar aqui a falar sobre uma situação que a gente nunca identificou ou estudou na nossa vida. Você vai trazer sempre para o outro o que você conhece. Exatamente. Então, essa tá aí a base, né? É muito importante os professores terem essa identificação para então chegar nas crianças. Senão as Exato. crianças também não vão crescer sem saber. E Porque aí às vezes a gente vê a dificuldade das escolas de aceitarem esse processo, porque é elas isso. acham que não precisa. E assim, quem tem que cuidar disso não precisa disso. Quem tem que cuidar disso, a escola não precisa cuidar disso. Quem tem que cuidar disso é o próprio profissional. Mas a escola está ali para ensinar, e a escola não está para ensinar matemática, ciências, geografia. A maior ensinamento da escola é o ensinamento da vida. E aí tem muita gente que fala para mim, Renata, por que você não faz uma escola de paz? Eu falei, gente, pelo amor de Deus,
Se ensinar as crianças é difícil, ensinar os pais, eu falei, eu posso ser terapeuta. Aí eu ensino os pais como terapeuta, se alguém quiser, né? A Fá até travou, gente, de tão tenso que é esse assunto. Tô travada ainda? Não, voltou a voz, eu tô te ouvindo já. O que eu ia falar, que é muito do meu projeto que eu acredito hoje, trazer para os pais um olhar de uma educação, desbloqueie os seus traumas, reprograme o seu inconsciente para então você conseguir gerar e criar o seu filho de uma forma. É exatamente isso. Você poder ensinar o seu filho de uma forma olhar para você. E a Fá faz um trabalho tão bonito de preparação dos pais para poder, inclusive, gestar. Porque a gente só gesta se a gente está pronto. Uma gestação tranquila traz uma criança saudável, traz um momento saudável, né? Que é o mesmo processo. Eu acho muito bonito a conjunção do trabalho meu e da Fá, porque a Fá trabalha com o início e eu trabalho com o fim, né? E com o renascimento. Então, assim, eu trabalho muito com a parte do luto e a Fá com a parte da preparação para o nascimento. Mas a gente nasce e morre o tempo todo na nossa vida, né? Tempo todo, o tempo todo. E o quanto isso influencia nas nossas sensações, na forma com que somos aqui. É tão importante cada vez mais a gente olhar para dentro, silenciar e Tirar as olhar palavras para da minha dentro. boca. Identificar o que eu sinto hoje, isso que eu senti foi raiva, isso que eu senti foi tristeza. E não tem problema também se alguém te deixou com raiva, você chegar e falar: olha, aquilo que você fez não foi legal, eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria que você não agisse assim comigo, porque isso me magoa. A gente tem falado muito Falar. isso, né, Fá? Dessa coisa de falar, de trazer. Não gostei, não gostei, não achei legal o que você fez. Você não precisa reagir, né? Porque a reação vira uma coisa de ação e reação e aí não vai ser legal. Mas você pode devolver, falar: olha, não foi legal, não gostei. Com calma, com tranquilidade, sem briga, É, conversando. Olha, foi bom para mim. E da mesma forma fazer o contrário. Eu percebi que eu não fiz bem para você, é. então venho aqui, né, falar, quero colocar isso para você. Eu percebi que eu agi de uma forma que não foi tão legal. Ou Isso também é tão fazer, que importante. legal, obrigada por ter me dado um elogio, eu gostei muito, me fez muito bem o elogio, porque é isso também, quando a gente agradece, mas agradece não é aquele, ai, obrigada, é o agradece de coração e diz, meu, me fez, ó, hoje meu dia tava um lixo, quando você me trouxe esse elogio, putz, me ajudou muito, porque a gente Mudou. também estimula as pessoas a trazerem isso para fora, porque às vezes a gente vê uma coisa bacana nas outras pessoas e a gente não quer falar porque a gente acha que a pessoa vai pensar que a gente está querendo alguma coisa, ou a pessoa não está afim de ouvir, ou ela já está acostumada, não precisa ouvir. Gente, ninguém está acostumado com elogio. Elogio é sempre ótimo, é sempre muito bom de receber. Hoje eu digo aqui para todos vocês e para o universo, mande elogios que a gente ama. Mas eu acho que tudo isso é capaz, a gente só é capaz de tudo isso se a gente silenciar, que foi o que você falou. E não é o silenciar externo, é o silenciar aqui dentro. A gente só se escuta se a gente silencia. E a gente só entende os sentimentos que a gente está vivendo se a gente silencia, né, Fá? Se perceba, se olhe, antes de julgar, de se julgar. Olha por que você agiu dessa forma. Se perceba. E a gente tem uma frase, né, uma parte para trazer aqui para vocês que a gente escolheu e que eu acho que cabe muito agora. É verdade. Na verdade, é um oráculo que eu uso, que são umas cartas que eu uso muito nos meus atendimentos e que tem uns textos muito bonitos. Eu até vou trazer o nome, porque tem uma autora, né, que é o Oráculo da Mulher Selvagem, que ele é uma jornada ao encontro do feminino sagrado, e ele é da Jennifer Perrone. Só que ele é do feminino, mas, gente, lembrando que todo mundo tem o feminino dentro de si, o feminino não é só para mulher, não, né? Então, ela traz assim, a gente aqui abriu o livro numa página aleatória e ele veio falar sobre o silêncio. E uma frase que fala assim: o silêncio externo
É fácil de conseguir, mais fácil de encontrar do que o silêncio interno, que é o silêncio da mente. Esse é o mais profundo, o mais verdadeiro e o mais difícil de ser cultivado. E é para esse silêncio que você deve dedicar sua atenção. E é Eu com acho, esse. acredito que a gente fecha esse podcast aqui, agradecendo a cada um de vocês que dedica o seu tempo para olhar para si, olhar para a sua centelha divina, acreditando em você, acreditando em ser melhor, em querer evoluir e olhar para dentro com muito amor por você. Obrigada, gente. Obrigada pela participação, pelo ouvido e que essa nossa reflexão chegue no coração de vocês e ajude um pouquinho cada um, que a gente já está fazendo o nosso papel aqui, né? Beijo Sim. grande. Obrigada, Fá, pela partilha. Beijo. Beijo, obrigada, Rê.